Cara, a gente vai continuar trabalhando a Lei Complementar 53 de 2006, que trata sobre a organização e fixa o efetivo da Polícia Militar do Pará, que é o quê? Cara, é toda a parte de hierarquia, é toda a parte ali de organograma, como são distribuídos os órgãos, quem que vai chefiar cada órgão ali dentro da estrutura da Polícia Militar do Pará. Sempre você tem comandante-geral. Matheus, uma aposta para o concurso. Estado-Maior-Geral. Estado-Maior-Geral é o órgão que pode ser mais cobrado as suas competências, as suas atribuições. Mas, por responsabilidade minha e do Alfacom, a gente tem que tratar toda a legislação contigo. Ah, mas Matheus, depois que eu assistir esse vídeo aí, você pode... Eu só assisto esse vídeo boa? Não, você ainda tem um compromisso com você, que é estudar a legislação seca ou o material de apoio, tá? O material de apoio tá bonito pra caramba, ele foi tratado com todo carinho, atualizado com todo carinho. 2023? Não sei. A última atualização vigente, cara, pra não deixar esse vídeo datado, rapaz, porque eu sou esperto. Vem comigo pra tela e a gente vai moer essa legislação. Onde a gente parou? Artigo 39A, que trata sobre o Centro de Capacitação e Prevenção, que é o quê? Uma unidade de apoio, lembra da subdivisão dos tipos de órgão, subordinada a quem? A diretoria da Polícia Comunitária. Qual que é as atribuições? Responsável pelo planejamento, coordenação e execução, acompanhamento, realização de ação formativas para a realização por sua diretoria. Sua chefia é exercida por um tenente-coronel. As seções são chefiadas por oficiais superiores ou intermediários. A secretaria será chefiada por um segundo tenente e você coloca a observação que não é qualquer segundo tenente, é um subtenente, um segundo tenente, do quadro de oficiais da administração. As unidades de execução agora não são unidades de apoio, são unidades de execução. São constituídas de um comandante, diretor, chefe ou de um subcomandante, subdiretor ou um subchefe. Elementos de comando, direção ou chefia e frações subordinada. E o número, ele pode ser variável de acordo com a necessidade da missão. Então você pega aqui, unidades de execução, ali pode vir na tua prova. As unidades de execução são sempre de 10 pessoas, 10 policiais militares? Não. O número, a quantidade, ela varia conforme a necessidade da missão. O detalhamento dos órgãos de direção e de execução sempre constará no quadro da organização básica da corporação, que está no anexo 2. Matheus, preciso saber o que é o anexo 2? Não precisa saber o anexo 2. Você vai se aprofundar no anexo 2 se você tiver uma curiosidade, mas eu te aconselho a não se aprofundar nesse jeito para você não perder o teu tempo. O pessoal da Polícia Militar compõe-se de quem? Os policiais militares na ativas, que são os oficiais, dos seguintes quadros. Quadro oficial de policial, oficiais de curso de formação de oficiais combatentes, que um dos requisitos para o ingresso na corporação é o ser possuidor de curso superior em direito. Então, ali, no mínimo, para você ser um oficial, você já começa com um pré-requisito, que é ser formado em direito. Você tem que ser bacharel em direito. Precisa ter OAB? Não, você precisa ser bacharel. Expedido por instituição reconhecida no Ministério da Educação. Quadro do oficial de saúde, constituído de quem? Médicos, dentistas, farmacêuticos veterinários, enfermeiros, fisioterapeuta, nutricionistas, fonoaudiólogos e terapeutas funcionais. Mas quem? Quadro complementar de oficiais, composto de quê? Oficiais com graduação superior nas áreas da psicologia, assistência social, comunicação social, pedagogia, contabilidade, estatística, terapia ocupacional e informática, vulgo TI. Ah, mas informática é o quê? Sistemas de informação?
análise, a antiga TADS, que é técnico analista superior em análise e desenvolvimento de sistemas, se encaixa nesse quesito também. Quadro de oficiais de administração, que a gente sempre falou que pode ser diferente. Pessoal oriundo de graduação de subtenente a segundo sargento, possuidores do curso de habilitação de oficiais. Aqui a gente está trabalhando sobre os pré-requisitos para ele estar nesse quadro. Especialistas oriundo das graduações de subtenente a segundo sargento, concurso de oficiais, de habilitação de oficiais. O quadro de capelães, constituído de oficiais portadores do diploma em teologia, o estudo, a faculdade de teologia, expedido por instituição de ensino. Praças, a gente falou agora dos oficiais, agora a gente vai falar dos praças, que são soldados. Você ingressa ali como soldados ali na corporação. Integrantes das praças policiais militares, constituídos de curso de formação de praças com qualificação em combate e especialista, sendo que um dos requisitos é pelo menos o ensino médio completo, enquanto para oficial você tem o bacharel em direito ou um curso superior ali, por exemplo, em teologia para o quadro complementar, aqui ó, lembra que eu te falei, o quadro de capelães você tem que ser formado em teologia, para soldados você precisa ter no mínimo o ensino médio completo. E agora, qualificação da Polícia Militar particular de praças combatentes, constituído de praças com curso de formação. Esse é o quadro 0. Quadro 1 são os especialistas em música. Curso de formação com qualificação agora ó, em especialista em música. Especialistas em auxiliares de saúde, lembra? 2. Praças, concurso de formação com qualificação em especialista de auxiliar de saúde. Isso a gente matou os ativos. Agora a gente vai para o pessoal inativo. Pessoal da reserva remunerada, lembra? Reserva remunerada. Coloca com todas as aspas do mundo, os aposentados, que eles estão inativos, mas eles podem voltar à atividade. Isso é só uma analogia que eu faço com vocês para que você consiga entender como é que funciona a inatividade. Oficiais e praças transferidos para a reserva remunerada. O pessoal que for reformado, tá? Que são os oficiais e praças reformados, e agora ficam suprimidas as demais qualificações de praças especialistas que passarão a compor quadro único do quadro de combatentes, cuja antiguidade será definida para a última posição. Os militares pertencentes à carreira do quadro único de praças, que na data da publicação desta lei, ali em 2006, a gente está falando de alguns conteúdos entre a transição da publicação dessa lei, mas isso é lá em 2006, a incidência é um pouco menor de cair esse tipo de prova, mas pela lisura do processo a gente vai trabalhar. A Polícia Militar adotará providências necessárias para que o curso de formação de oficiais e de praças tenham titulação de pós-graduação e graduação superior tecnológica. Então ali, o curso de oficiais, ele para efeitos de ensino, ele tem peso de pós-graduação, enquanto o curso de praças, ele tem um peso de graduação. Por isso que a pessoa entra com o ensino médio e sai com o ensino superior. Aqui você já entra com o ensino superior e você finaliza o curso de formação de oficiais com uma pós-graduação. O oficial da Polícia Militar do Pará é a autoridade para investigar com exclusividade as infrações penais militares, nos termos da legislação vigente. Vamos lá, artigo 42A. A Polícia Militar do Pará poderá dispor, através de lei ordinária, de quadro civil, com cargo provimento efetivo com um regime único, será do que? Aonde que vai ver? Na 5210 de 1994,
para a execução de atividades exclusivamente administrativas. Então, você pode solicitar um civil para que faça trabalho da Polícia Militar, desde que seja exclusivamente administrativa, menos as funções de comando, direção, chefia previstas nos quadros. Então, ali você pode ter um secretário administrativo do órgão, secretário administrativo, vamos pensar lá, um técnico administrativo, e ele pode ser civil, não tem problema. Agora, você não pode ter um civil trabalhando com as funções de comando, direção e chefia, tá? É isso que você tem que só ficar ligado nessa possibilidade. O efetivo da Polícia Militar do Pará é fixado, por enquanto, em 32.500 policiais militares, distribuídos nos quadros, categorias ali, que trabalham no anexo 1 dessa lei. Tá, você vai ler hoje essa lei ali, vai ver o anexo 1. Tá, você vai ver amanhã, vai ter diferente uma distribuição. Ali, vamos pegar ali em Belém. Belém vai ter 1.000 policiais militares, 1.000 praças. Cara, pode ser que amanhã você olhe e fale assim, nossa, mas agora está em 1.250. Por quê? Essa possibilidade de quantidade, ela é variável, conforme a necessidade do momento. Vamos supor que vai ter um evento ali de 2 meses ali, e esse evento vai ser sediado em Belém. O efetivo no momento não é suficiente para garantir a segurança da ordem pública e a segurança das pessoas. Então, o que a Polícia Militar faz? Aumenta o efetivo ali do órgão ali de Belém, tá? A matriz de distribuição será fixada no caput e será regulamentada por quem? Por ato do Poder Executivo. Ato do Poder Executivo é quem que vai editar? O governador do estado, chefe do Poder Executivo. Para atender às necessidades dos órgãos que compõem a estrutura organizacional da corporação no cumprimento de sua missão institucional. O efetivo de oficiais e praças da Casa Militar da Governadoria do Estado, da Coordenadoria, do Tribunal de Justiça, do Gabinete Militar do Ministério Público, do Gabinete Militar da Assembleia Legislativa, também do Tribunal de Contas do Estado, estão incluídos no quadro de oficiais. Então, o que está dizendo aqui? Que por mais que o policial militar ele esteja localizado, ou, em outras palavras, lotado em um local que não esteja diretamente atribuído com a Polícia Militar, ele ainda assim vai estar exercendo trabalho de policial militar, portanto, está incluído no quadro de oficiais, respectivamente como diz essa lei complementar. O quadro de oficiais de saúde é constituído por quem? Oficiais da área de saúde com responsabilidade de prevenção, manutenção, restauração da saúde dos militares estaduais e também de seus dependentes. Além de que, por mais que a gente está falando de saúde, não é só saúde de pessoas, também vai dar assistência sanitária aos animais, só que, ó, o óbvio tem que ser dito. Ó, o pessoal de saúde, ele vai auxiliar o policial militar e seus dependentes. Mas também ele auxilia na parte sanitária dos animais. Mas é os animais do policial militar aqui? Não, tá? Pelo amor de Deus. São os animais da corporação. Não são todos os animais lá que o cara vai levar o cachorrinho lá, vai pegar o seu Yorkshire e vai levar lá para a Polícia Militar para ele tratar. Não. A gente está falando dos animais ali, dos cachorros, dos cavalos, por exemplo, de trabalho da Polícia Militar. Não é qualquer animal. 46. O quadro complementar da Polícia Militar é constituído de oficiais especializados em nível superior necessário aos apoios de psicossocial dos integrantes e seus dependentes, tá? Ao desenvolvimento funcional das missões da Polícia Militar. Prevista 4 vagas de tenente-coronel para ser preenchida por oficial de qualquer uma das categorias
pertencentes do quadro. Agora, quadro de oficiais de bombeiros militares. Agora a gente está falando sobre um outro órgão que é bombeiros militares. E o quadro complementar de praças são considerados em extinção. Por que é considerado em extinção? Porque essa lei trata sobre a polícia militar. Bombeiro militar, por mais que eles caminham juntos, eles vão tratar numa lei complementar própria. Aqui a gente está tratando de polícia militar, entendido? O preenchimento das vagas existentes fixadas nesta lei complementar, as promoções dos quadros de oficiais praças serão realizados de modo progressivo, mediante autorização de quem? Do nosso governador do estado, chefe do Poder Executivo, e de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do estado, para atender as demais demandas sociais e tudo que há de bom à medida que forem criadas, ativadas ou extintas também as organizações. Agora, o Fundo de Saúde. Fundo de Saúde. Fundo de Saúde. Ali no Pará se chama Funsal. Fundal. Aqui, se eu não me engano, aqui é o SAS, que é o Fundo de Saúde dos Funcionários do Estado do Paraná. Aqui no Pará, lá no Pará, Funsal. Instituído pela lei, cujo estatuto está regulamentado pela esta lei aqui, 5320, dirigido por oficial superior da corporação, é órgão vinculado, não subordinado, é vinculado ao comandante-geral com finalidade de prover e gerenciar recursos necessários para a saúde das instituições militares. O Fundo de Assistência Social imagine, Fundo de Assistência Social, o que é isso, cara? Imagine que é um INSS da Polícia Militar do Pará, tá? Instituído por essa lei, dirigida por oficial superior e é também órgão vinculado ao comandante-geral e tem a finalidade de realizar serviços de assistência social aos militares e seus dependentes. O regimento será editado no regulamento complementar desta lei. A competência da comissão permanente, aqui a gente está falando aqui, comissão permanente de corregedoria do comando, tá? Lembra, corregedoria do comando de missões especiais, previstas lá no artigo 13, fica estendida aos policiais militares lotadas no Comando Geral, Corpo Militar de Saúde e também nas unidades de apoio de saúde e instrução. A competência da Comissão Permanente de Corregedoria do Comando de Policiamento Especializado também fica estendida ao policiamento ambiental e os policiais da reserva remunerada e reformadas. Na falta, aqui no artigo 52A, na falta de subalterno do quadro de oficiais militares, previstas no artigo 9º do artigo 35, o pelotão policial militar pode ser comandado por oficial do quadro de administração, subtenente ou sargento combatente sem problema. As chefias da capelania e do Centro de Psicologia Assistência Social serão exercidas por coronel do quadro de capelães, não é nesse momento do quadro de oficiais combatentes, respectivamente, enquanto houver ativa um oficial no referido posto. As companhias independentes serão o quê? Subordinadas ao comando de missões especiais. Então lembra, você já vai fazendo aquele organograma. Companhias independentes de missões especiais. Ela é subordinada a quem? Ao comando, se escreve aqui, subordinada. Subordinado ao comando de missões especiais. E também subordinada ao comando de policiamento ambiental. Você tem que fazer isso aí para você conseguir gravar e você não se perder. Onde estiverem instaladas e exercerão as atividades com a coordenação dos respectivos comandos. Nos municípios que possuem companhias independentes, as atividades podem ser instaladas provisoriamente
de quê? De pelotões policiais militares destacados. A ativação daquelas unidades. A indenização de representação, anota, indenização de representação é o quê? É devido aos integrantes da Polícia Militar de quanto? 80% no respectivo padrão remuneratório em cargo de comissão. Então, se ele tiver uma representação, ele tiver em um cargo de comissão, a remuneração, a indenização é de 80% do padrão remuneratório. A quem que é devida essa indenização? Aos integrantes da Polícia Militar do Estado que estiverem exercendo as funções previstas no anexo, as funções ali comissionadas. Comissionadas. Não é comissionadas de comissão de dinheiros. É uma função pública. Excetuados os cargos dos fundos vinculados e das assessorias técnicas, todos os demais cargos em provimento, constantes nessa lei, são de privativos de pessoas ativas da corporação. Respeitado o direito de opção, não haverá pagamento cumulativo das vantagens que trata essa lei. Então, você não pode cumular o pagamento das vantagens que trata dessa lei. A organização básica prevista aqui no anexo 3 será efetivada progressivamente. Então, não quer dizer o seguinte, ali no anexo está falando que vai ter 3.500 praças. Saiu a lei, tem que preencher. Não, você vai preenchendo conforme a necessidade. Ali a gente está falando de um teto. Compete ao governador, chefe do Poder Executivo, mediante decreto e proposta do comandante-geral. Ele não faz por conta, tem que haver também uma proposta do comandante-geral, porque ele que está na linha de frente e ele sabe qual a necessidade. A criação, denominação, localização e circunscrição dos órgãos de direção e execução nos limites dessa lei. As missões e o detalhamento e a representação, todas essas são competência dos órgãos de direção e execução. E as atribuições dos comandantes, que a gente já tratou anteriormente, serão estabelecidas nesta lei complementar. As funções do órgão intermediário, de apoio e de execução podem ser excepcionalmente e, quando necessário, ser exercidas por oficial imediatamente inferior. Então, você, por exemplo, você não tem um coronel no momento, não há, faleceu todos. Você pode colocar uma pessoa com um grau inferior para ser o oficial responsável. Em situações excepcionais por ato devidamente motivado e fundamentado, as funções dos órgãos de direção setorial, intermediária de apoio e execução, podem ser exercidas também por oficial imediatamente superior. Então é o contrário do que a gente falou nesse momento, sendo que você tem que levar isso em conta, que é somente em casos que o ato for motivado e fundamentado. Na ausência de oficiais intermediários, as companhias orgânicas da unidades operacionais da polícia ostensiva subordinada aos comandos podem, excepcionalmente ou por necessidade, ser comandados por oficiais subalternos sem problema. Os comandos intermediários, batalhões, regimentos, companhias independentes terão sua denominação e numeração definidas a partir dos seus atos de criação e ativação, sem problema. As companhias independentes serão renumeradas conforme a necessidade para atender o que for previsto. Os oficiais que compõem esse quadro complementar podem ser promovidos até o posto de tenente-coronel. Agora, ficam convalidados. O que é convalidados? Aceitos, declarados como vigentes, declarados como
legais, tá? Se não quer usar um termo jurídico, legal. Os atos administrativos que criam e ativaram os órgãos anteriormente a essa lei complementar, sem problema nenhum. Os recursos necessários à execução dessa lei complementar correm por conta de quem? Quem que vai pagar? Quem que vai pagar esse boleto? O Tesouro Estadual do Estado do Pará. Consignados no orçamento, ficando o Poder Executivo a proceder o escalonamento para a liberação de recursos. Óbvio, você tem toda a quantidade de recursos aqui, sem problema nenhum, só que, de acordo com a lei orçamentária do Estado, esses recursos podem ser liberados de forma escalonada e conforme a necessidade. Vamos supor que o Tesouro do Estado ele tem um caixa ali de 5 mil reais. Só que ele precisa pagar todos os boletos. Então ele pode liberar primeiro R$1.000, depois ele pode liberar mais R$1.000. Isso de forma escalonada para que você não quebre com a lei orçamentária e você também não quebre com o Tesouro Estadual. Olha aqui para mim. Viu como que é simples? Viu como que é simples aqui? Olha aqui para mim. Ó, cara, era isso que a gente tinha para passar dessa lei. A gente finalizou essa lei complementar. Essa hierarquia, essa questão, lembra, a gente trabalhou com todo o organograma da Polícia Militar do Pará. Então, quem que é chefe de quê? Quando que a pessoa pode ser chefe? Tudo isso foi trabalhado. Você tem que fazer o seguinte, conforme eu vou conversando, você tem que ir lá fazer o quadrinho. Ah, o comandante geral. Ah, quem que é subordinado a ele? Quem que é vinculado a ele? Quem que é o chefe dessa vinculação? Quem que é o chefe do Estado-Maior-Geral? Quem que é o chefe da chefia ali da direção de saúde? Quem que é o chefe do setor de capelões? É isso tudo que você tem que fazer. Faz esse organograma para você não se perder nessa lei. Porque essa lei ela é um monte de pegadinha. Como a gente está trabalhando numa estrutura hierárquica, um organograma, como se fosse uma empresa particular, é esse tipo de coisa que pode acontecer na tua prova. A questão da atribuição de cada setor, a questão da atribuição de cada chefe. É isso que vai vir para você na tua prova. Entendeu? É simples. É isso que pode cair na tua prova. A questão da atribuição de cada chefe, a ordem de sucessão ali. Ah, o comandante geral ele está ausente, ele não pode desempenhar suas funções. Quem é que vai responder na linha sucessória? Supondo que a segunda pessoa na linha sucessória, quem é o próximo? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Até o final, até que você não tenha mais ninguém. As atribuições do subchefe, as atribuições do corregedor geral, as atribuições do setor de inteligência. Essas possibilidades que podem cair na tua prova. A questão ali de, por exemplo, um pelotão, quantos pelotões ali você tem na Polícia Militar do Pará? Tem o P1, P2, P3, P4, P5. O P4 é o de administração, o P0 ali é o de combatentes. Isso pode cair? A possibilidade é muito menor. Pode cair? Cara, tá na lei, pode cair. Isso aí, tranquilamente. O que eu tinha para passar para vocês? Desta lei era isso. Você tem um trabalho agora que é ler a lei seca. Sim, você tem que ler a lei seca e o material de apoio. A videoaula eu acredito que você não vai precisar ver mais uma vez se você prestou atenção. Se você não prestou atenção, aí você tem um problema. O TDAH está batendo no talo. Você tem que prestar atenção na aula e fazer as suas anotações. Mas isso não exime a responsabilidade que você tenha que ler a lei seca e o material de apoio. Beleza? Dessa lei 53 de 2006... era isso, cara. Matamos. Encerrou.